1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5, eu quero juntar esse texto aos textos que nós já acabamos de acompanhar, de ler aqui nesse culto. Lá está escrito assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Graça e paz a todos, neste momento, nessa segunda semana de Quaresma, onde nós queremos meditar sobre esse texto. Quaresma nos leva sempre a olhar para dentro de nós, para os nossos pecados e para fora de nós, para a cruz de Jesus. Quaresma nos lembra a fé. Foi sobre fé que nós falamos no culto, no domingo próximo passado, ressaltando os textos do Salmo 121, Gênesis 12, 1 a 9, Romanos 4, 1 a 17 e João 3, 1 a 17. De maneira especial falando de Abraão, que se tornou Abraão, o grande pai da fé, que foi provado, foi tentado, mas que foi uma bênção. Onde ele ia, ele levava a sua fé no Deus triuno, edificava um altar, mostrava a sua confiança, e mesmo quando provado, ele passou a grande prova de sacrificar o próprio filho, que no último momento não precisou, mas ele sempre foi fiel a Deus, e mesmo depois, ainda foi fiel, procurando uma esposa para o filho dele, lá na terra, onde Deus era adorado. Se preocupou até com a família do filho. Fé. Falei nesse domingo sobre fé, que fé é quando a criança está lá na varanda, na noite escura, e o pai diz: se atira que eu estou embaixo, e essa criança, sem ver o pai, se atira, e sabe que pode confiar que o pai está embaixo para segurar. Confiança sem ver. Fé, outro exemplo que eu usei, é quando a gente está se afogando no mar, e então alguém do barco atira uma boia salva-vida, e a gente, sem poder mais respirar com a água, já fazendo a gente se afogar, a gente se agarra naquela boia salva-vida, e aquela boia salva-vida nos salva. Todos nós, por causa dos pecados, estávamos nos afogando, e Deus, lá do barco, manda a boia salva-vida, que é Jesus, que é o único que pode, que quer e que de fato nos salva. Fé é o que aconteceu há um tempo atrás, há muito tempo atrás, num barco, em alto mar, quando de repente uma grande tempestade pegou esse barco, jogava esse barco de um lado para outro, e todos os tripulantes e todos os passageiros começaram a se apavorar. Apenas o capitão conduzia o barco com segurança, todos pegavam salva-vidas e gritavam e oravam, e estavam se apavorando, e de repente viu uma menininha atrás de um banco que estava brincando com sua boneca, montando sua casinha, e as ondas e o balançado derrubavam, e ela voltava tranquilamente a casinha, as flores, a boneca, e passou a senhora apavorada e disse: mas menino, tu não está vendo que o barco vai afundar, que tem uma tempestade grande, tu não está apavorada? Ela disse: não. Ela disse assim: tem uma tempestade, mas o barco não vai afundar. E a mulher disse: como é que tu tem tanta certeza? Ela disse: meu pai está aqui. Meu pai é de mão. Isso é fé. Confiança absoluta de que quando o nosso pai guia o nosso barco, ele não vai afundar. Foi aquilo que os discípulos sentiram aquela vez quando atravessavam o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, foram pegos numa tempestade, e a tempestade começou a sossobrar e levar o barco para tudo que é lado, e Jesus dormindo tranquilamente. E eles fazendo tudo e vendo que não tinha mais jeito. Eles: ei Jesus, acorda, tu não te importa? Ele: não, que é isso, homem de pequena fé? Como quem está dizendo: eu estou no barco. Ei, eu estou no barco, vocês confiam ou não confiam?
E aí Jesus, a tempestade se acalma, tudo se serena. Isso é fé, isso é confiança em ter Jesus no barco. Nós temos essa fé? Nós temos essa confiança? Essa é a pergunta. Claro que nós somos pecadores e muitas vezes a gente também vacila, a gente também se pergunta, e agora? Ontem eu passei um momento complicado, diriam alguns. Estava indo buscar minha sogra, ela estava chegando de Manaus, e ali na Avenida Brasil, entre Realengo e Sulacap, uma tempestade chegou muito forte, alagou tudo, e começou a derrubar árvores, pelo menos 15 árvores caíram. Uma caiu na minha frente, só que não fez o que é para o meu lado, caiu para o outro lado, caiu em cima do caminhão da Coca-Cola, ele ainda tirou e pegou 3 motoqueiros, ficaram embaixo, e todo mundo gritando, aquela coisa toda. E eu estava bem tranquilo. Em momento nenhum eu fiquei com medo. Continuei indo, 2 árvores caíram do nosso lado. Eu disse, Deus me levou em segurança e me trouxe em segurança. Que a gente tenha mais fé, mais confiança, a gente não tentar o Senhor, isso é outra coisa, não colocar o Senhor à prova, mas no meio da prova a gente saber que o Deus que criou os céus e a terra, como diz o salmista no Salmo 121, Ele está na minha direita e na minha esquerda, Ele acompanha o meu deitar, o meu levantar, e com Ele estou seguro. Isso é fé. Hoje, nesse texto, eu juntei o texto de 1 Coríntios aos outros textos, e nós vimos lá em Romanos também, Paulo falando da fé de Abraão, mas em 1 Coríntios tem um outro destaque. Quando ele chega naquela cidade, que era uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade muito moderna, tipo as nossas, onde tinha de tudo, tudo que é tipo de Deus, tudo que é tipo de idolatria, tudo que é tipo de pensamento, de filosofia, era uma cidade para frente. Paulo, quando escreve para os Coríntios, depois de já ter passado por lá, fundado a igreja, ele diz, quando eu estive aí, eu não fui para contar história, para filosofar, para contar palavras de sabedoria, e era isso que encantava as pessoas, assim como encanta hoje, os grandes palestrantes são os do positivismo, vai dar certo, você consegue, energia, tudo está dentro de você, né? Então aquelas pessoas que contam mais histórias bonitas sobre vencedores, sobre a sua força, são os que mais encantam. Na época era a mesma coisa. E os gregos então tinham histórias muito bonitas sobre a criação do mundo, sobre suas ideias de como o mundo tinha formado. E Paulo disse, eu não vim falar nada disso, eu não vim encantar vocês com palavras de sabedoria, eu só vim fazer uma coisa. O que ele disse ali no texto? Eu vim falar do Cristo que foi crucificado. Eu não vim enrolar, não vim filosofar, eu vim falar do Cristo crucificado, porque é nele que se manifesta o poder de Deus. E aí ele diz uma coisa importante no versículo 5, diz assim, para que a fé de vocês esteja apoiada no poder de Deus. Aqui eu quero lembrar de uma outra ilustração que eu vi o pastor dando um tempo atrás na mensagem. Arquimedes foi um grande filósofo grego, matemático, gostava de números e tal, e um dia ele disse assim, se alguém me der a alavanca certa e o ponto de apoio certo, eu movo o mundo. O que é uma alavanca? Pense numa grande pedra, não dá para mexer, né? Aí vem alguém com uma alavanca, uma tábua, coloca debaixo da pedra, e aí põe uma pequena pedrinha embaixo da alavanca, que é o ponto de apoio, mas fixa ela bem, e aí faz pouca força, e aquela grande pedra que não dava para mover, vai se mover. Por quê? Por causa da alavanca, do ponto de apoio. O pastor, mas ele disse, me dê uma alavanca certa, um ponto de apoio correto, eu movo o mundo. Ele não está exagerando? Parece que sim, né? Mas isso já aconteceu. Quando? Martinho Lutero moveu o mundo da sua época, e isso chega até nós hoje, porque ele usou a alavanca certa e o ponto de apoio certo.
Você tem que ter um ponto de apoio fixo, sólido. Essa experiência todos nós já passamos de se apoiar num pedaço de madeira podre e a gente cair, ou numa madeira que não está bem pregada. O apoio tem que ser firme, sólido, fixo. Na época de Lutero, a grande pergunta que todo ser humano faz quando chega no seu encontro de realidade com Deus, céu e inferno, pergunta: o que eu preciso fazer para ir para o céu? Na época do Lutero, essa pergunta era respondida: olha, tem que fazer boas obras, indulgências, romaria para Roma, comprar relíquias, e eram várias e várias coisas que tinha que se fazer, e isso inquietava Lutero, porque ele via: nunca é o suficiente, eu sempre continuo fazendo pecado e falta alguma coisa, e jejuns e orações, e ele ficava perturbado com isso, até que um dia, lendo a Escritura Sagrada, o texto de Romanos, e depois de Gálatas, ele encontra ali o justo viverá por sua fé. No texto de hoje, Paulo disse, capítulo 4 de Romanos, Paulo disse: Abraão foi justificado pela fé, foi tornado justo, isso lhe foi imputado, Deus deu a ele essa justiça. Quando Lutero viu isso, ele tinha a alavanca, a Escritura Sagrada e a alavanca, a Bíblia, que nos empurra para frente, para remover qualquer obstáculo, seja pedra que for, a dificuldade que for, o problema que for na Escritura Sagrada, a gente vai encontrar Deus. Como diz o salmista, Salmo 121, aquele que criou os céus e a terra, ele está do nosso lado, ele não está distante. Ele remove qualquer problema, ansiedade, depressão, medo, angústia, solidão, vergonha, timidez. Vou fazer que nem a menina. Meu pai está no barco, ele é o timoneiro. Vamos se agarrar a boia quando a gente estiver afogando. Jesus é a boia. Vamos se atirar quando o pai diz: eu estou de braços abertos. Vamos confiar mais. A alavanca, a Escritura Sagrada, ela nos mostra esse Deus maravilhoso que sempre está conosco, nunca nos abandonou, e o seu poder. E essa alavanca, ela está num ponto de apoio muito firme, ela está escorada num ponto de apoio sólido que remove qualquer pedra, que é a salvação pela graça de Deus. Não é eu que tenho que fazer alguma coisa, eu que preciso fazer aquilo que angustiava Lutero, porque senão nunca vou fazer o suficiente. Ajudar uma velhinha a atravessar a rua, ajudar um morador em situação de rua, ajudar uma creche, ajudar um asilo, subir romaria, ir lá para a fogueira santa de Israel, ir lá para tomar um copo de água, e subir no monte para orar. Nunca vai ser o suficiente. Então o ponto de apoio da fé é a graça de Deus, é um presente. Paulo diz: vós sois salvos pela graça de Deus. Isso não vem de vós, é graça de Deus, para que ninguém se glorie. A alavanca é a Escritura Sagrada, o ponto de apoio é a graça de Deus. E o que faz tudo isso funcionar, essa engrenagem toda funcionar, e eu continuar removendo obstáculos, continuar caminhando, indo para frente, é a fé. A fé que Deus me dá, através do batismo, através da conversão, quando o Espírito Santo mora no meu coração e me ajuda a confiar. É Ele que me faz atirar-se aos braços do Pai. É Ele que me faz agarrar-se a boia salva-vidas. É Ele quem faz eu declarar, no meio de toda angústia, de todo medo, de guerras, rumores de guerras, epidemias, avalanches, enchentes, tiroteio, dizer o seguinte: tudo está acontecendo, eu sei do perigo, mas eu sei que o meu Pai está guiando o barco da minha vida. Esses foram os fundamentos que novamente Lutero trouxe para a igreja. Somente a fé em Jesus como Senhor e Salvador, somente a graça, isso não é obra, é o meu ponto de apoio presente, e somente a Escritura Sagrada, a alavanca que me leva para frente, que
faz com que eu cresça no aprendizado e cada vez mais minha fé seja terminada através do alimento do Espírito Santo. Quaresma, esse momento tão especial de novamente reafirmarmos essas verdades que movimentaram o mundo, que movimentam o mundo, que continuam movimentando e que continuarão até o grande dia, quando estivermos, pela graça de Deus, firmados na fé, edificados pela palavra de Deus. Então veremos Deus face a face e estaremos com Ele na glória do Reino eterno. Que assim seja. Até lá. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida